E aí, Joel, isso tem gerado uma revolta muito grande, principalmente dos produtores de alimento e também dos caminhoneiros. Toda a sociedade, né, claro, está muito infeliz e muito preocupada com o rumo do custo de vida aqui em São Paulo, e isso motivou uma manifestação que ainda está acontecendo perto do Palácio dos Bandeirantes. Não é na frente porque o palácio foi isolado. O Lucas Josino esteve por lá mais cedo e tem os detalhes dessa manifestação pra gente. Josino, boa tarde. Oi, Josino. Ana Paula, Joel, boa tarde pra vocês. Um abraço pro ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Tudo começou por volta de 6 da manhã, quando foi agendada esse protesto, essa manifestação de produtores rurais, produtores de carne, queijo, derivados, que saíram de vários pontos do estado de São Paulo e vieram para frente do estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller, um ponto turístico aqui da capital paulista. Se reuniram ali, pelo menos 150 caminhões frigoríficos de vários cantos do nosso estado se reuniram ali para começar esse protesto contra o aumento do ICMS. Muita gente perguntou pra gente hoje, muitos ouvintes mandaram mensagem perguntando o que é ICMS. Vocês sabem que eu tive uma professora na faculdade que ela sempre me disse para ficar atento ao título das coisas, ao nome das coisas, que isso significa muito. Então vamos explicar de uma forma didática para o nosso ouvinte. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Toda vez que um material, que um serviço, ele é vendido, ele é produzido numa indústria, depois ele passa a ser vendido para o atacado, depois para o varejo e chega no consumidor, cada vez que ele sai da indústria, vai para o atacado, varejo e consumidor, tem um valor cobrado. Entre a compra e a venda existe um imposto que, como disse o Joel, o governo pega. E esse imposto chama-se ICMS. Esse imposto teve um aumento na alíquota, que é o valor dele, a porcentagem dele em cima do produto do ano passado para agora. E esse valor passou a ser cobrado no dia 15 de janeiro, ou seja, já aumentou o valor das coisas. Se o nosso ouvinte que vai no supermercado está atento no valor da carne, do queijo, do leite, vai perceber que esses serviços, esses materiais ficaram mais caros. Queijo, todos os queijos, queijo mussarela, queijo prato, que são acho que o que as pessoas mais consomem, né, Joel? E o queijo Minas, aquele frescal, estão absurdamente caros. 50, quase 60 reais o quilo do queijo prato, por exemplo. Nós dois somos ratos, na realidade, podemos comprovar isso, é verdade. É verdade. E outra coisa, carne também tá caro, viu? Até mandei uma mensagem pra minha mãe, ela que faz a... Nossa, a carne tá absurda, Josinho. Mandei uma mensagem pra ela hoje cedo: mãe, quanto que você paga no contrafilé? Ela falou assim, o quilo era 45. Fui no açougue ontem, paguei 52. O quilo do contrafilé. A gente trouxe o colchão duro que era 35, foi pra 40 e pouco também. A 100, tá tudo mais caro. E isso é por causa do valor do ICMS. E tem atrapalhado desde o produtor, que são essas pessoas que fizeram a manifestação hoje por toda a cidade de São Paulo. ICMS, que é a maior fonte de arrecadação dos governos estaduais. Exatamente, exatamente. Então os manifestantes saíram do Pacaembu, da Praça Charles Miller, cruzaram a cidade de São Paulo, chegaram até em frente ao Palácio dos Bandeirantes. A polícia militar bloqueou todos os acessos, a Avenida Morumbi, a principal rua, que fica a ligação ali. Fechado. Tudo fechado. Ainda polícia tá, militar. né? Ainda tá fechado. A gente chegou lá cedinho, inclusive entramos no Bora Brasil da TV Band, 8 da manhã, né, Joel? Foi. E inclusive a polícia já estava fazendo esse bloqueio. Os manifestantes nem tinham chegado ainda. E os policiais continuam lá até agora. Mas eles pararam em frente ao estádio do Morumbi. E aí se reuniram ali, acabaram um discursando, outro discursando. Chegou o senador Major Olímpio, que foi uma espécie de representante, de líder desse movimento hoje. Ele inclusive conversou com a imprensa. A gente perguntou para ele qual que era o principal objetivo da manifestação. E ele disse isso aí pra gente. Dignidade para a população do estado de São Paulo. Esse aumento de 800% na alíquota do ICMS da carne é um tapa na cara do cidadão. O governador está dizendo, eu não aumentei imposto, eu só tirei o benefício. Isso são benefícios que tinha há 50 anos, justamente para que a carne possa estar acessível para a cesta básica da população. E mais, só o estado de São Paulo vai praticar essa alíquota. Então o que acontece? Distribuidores de outros estados conseguirão sobreviver. Os daqui de São Paulo não vão conseguir sobreviver. Pois é, o governador do estado de São Paulo deu uma entrevista hoje à Rádio Band News FM, falou sobre essa questão, ele foi questionado, disse que ele negou, na verdade, que o governo tenha promovido
o aumento de impostos e também afirmou que o fim dos benefícios é necessário para o Estado arcar com as contas da pandemia, e a crise não é um privilégio paulista. Primeiro, não há nenhum aumento de imposto em São Paulo. São Paulo reduziu benefícios fiscais, não aumentou imposto e não aumentará imposto nenhum em nenhum setor, em nenhuma área, muito menos em alimentos e medicamentos. Nós estamos diante de uma crise fiscal gigantesca no país inteiro. E não é só um problema de São Paulo, só que São Paulo tem responsabilidade fiscal. Aqui nós não teremos o problema que, infelizmente, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e outros estados tiveram. O Rio de Janeiro não consegue pagar o seu 13º salário. Pois é, então são os manifestantes, produtores rurais de todos os cantos do estado de São Paulo reclamando desse aumento, porque para eles também custa mais caro, e aí chega no consumidor final e o governador dizendo que não teve aumento. Tentou tributar até mesmo quem tem deficiência. Quem até então comprava o carro com a isenção, por exemplo, do pagamento do IPVA anualmente falando. Se não é a justiça para entrar na parada... Não, está recorrendo. Mas a justiça, me parece que desta vez está ficando do lado do povo. Me parece que dessa vez está relutante em conceder isso para o governo. Espero que continue dessa forma. Porque tem muitas pessoas com deficiência que não precisam do carro adaptado, né? Elas conseguem dirigir, mas ao mesmo tempo precisam de um carro um pouco mais confortável e tinham direito, pela lei, de ter um benefício, Sim. de ter esse desconto. Não é todo tipo de deficiência que demanda que você tire a alavanca do chão e coloque no volante, por exemplo, né? Eu conheço uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, ela anda num carro normal, mas se o carro não tiver um certo conforto, é isso que você falou, ela não consegue conduzir o veículo. Então a justiça está batendo muito nisso. Como que o governo tem condição de analisar caso a caso? Fala, não, você tem uma deficiência importante, então eu te dou o benefício. Agora você já tem uma deficiência que não é tão importante, então eu não vou te dar o benefício. Que competência é esse que o governo do estado tem, que não tem, na realidade, para julgar caso a caso? Né? Porque a deficiência, ela é importante para o deficiente. Ele sabe bem o que ele passa no dia a dia. Imagine se o governo fala que a deficiência dele não é importante e ele sabendo da dificuldade toda que passa no dia a dia. Como que fica na cabeça dessa pessoa? Essa avaliação, esse pré-julgamento incompetente por parte do Estado, Ana? Não, é um completo absurdo, porque tem que ser feito um filtro antes, um recadastro dessas pessoas. E, de fato, existe muita fraude, Joel. Mas isso mostra também uma falta de habilidade do governo em combater essas fraudes, em fazer esse filtro e priorizar quem tem direito de fato a esse benefício.